Fala galera, atendendo a muitos pedidos, finalmente consegui um Honda WR-V da sua nova geração para testar. Já deixo aqui um agradecimento para a Honda. E vamos já falar sobre design, segurança, espaço interno, ergonomia, desempenho, consumo, preço. Vamos falar sobre tudo. Começando aqui pelo design, que eu abro um parênteses aqui para falar do design da logomarca do de 0 a 100. Vocês podem reparar aqui a logomarca antiga. E aqui no canal já está todo com a logomarca nova, então eu resolvi manter assim um pouco com essa placa em homenagem ao Cristiano Gomes e a Renata Quintela, dois amigos queridos que infelizmente não estão mais conosco, mas que foram muito importantes para o de 0 a 100. Falando agora do visual do WR-V, a dianteira ela foi totalmente reformulada, virou o ponto alto do carro. Já era, na verdade, porque a traseira sempre foi muito controversa, né? Mas a dianteira ficou muito legal e ela ficou assim meio HRVzada, né? Como eu brinquei no meu texto, com cara de HRV, inspirado, né? Uma linha de design da Honda, ficou muito legal o resultado, eu gostei mesmo. E a dianteira, para mim, ela está se destacando além dessa grade central maior, né? Pelos faróis que foram redesenhados. Essa aqui é a versão XL topo de linha e tem farol baixo, farol alto de full LED, tem a luz diurna de LED que a gente pode ver aqui pelo cantinho, ela acende ali, e até os faróis de neblina são de LED, muito interessante. O farol baixo funciona muito bem, ele tem ajuste de altura inclusive. O farol alto é bom, nada demais, assim, não achei nenhuma grande diferença, né? Já falando um pouco da lateral, vamos subir aqui um pouquinho para mostrar o carro em outro ângulo. Ó. A lateral, todo mundo já conhece, o carro não mudou. Basicamente é um Fit vestido para aventuras. Vestido não, ele vai além um pouco disso, mas ele não é definitivamente um SUV, né? Chegando aqui na traseira, esse sempre foi o ponto mais polêmico do carro. E é notável que a Honda trabalhou para melhorar. Começando aqui pelas lanternas, essa parte aqui não tinha. A Honda colocou para dar um efeito visual interessante. Aqui também tem LED nessa parte vermelha, o que é bem-vindo. Agora, as duas mudanças mais marcantes que eu considero dessa traseira, marcantes para o bom sentido, a primeira é essa peça aqui, ó, que agora é da cor do carro e não é mais prateada, como era antes. E a segunda, vocês já estão vendo aqui, olha o para-choque aqui, ó. Ele é mais largo, e isso faz muita diferença nessas batidinhas, né? Quem nunca viu um Fit ou um WR-V com a tampa do porta-malas amassada nessa região? Normalmente essa região aqui, né? Mais ou menos aqui, ó. De toda forma, eu não acho a traseira ainda unanimidade em beleza, pelo contrário, acho bem estranha, mas reconheço o esforço da Honda em melhorar o visual do seu carro. Em linhas gerais, o carro é bem legal, especialmente a sua dianteira, né? Mas em relação a essa nova geração, o que mais importa, menos do que o design, mas o que realmente importa, sendo bem franco, é que o carro agora tem controles de tração, de estabilidade, algo que já deveria ter há muito tempo, ele demorou para ter inclusive, o que é muito bem-vindo. Além do auxílio de partida em rampa, né, te ajuda a arrancar em subida, algo muito prático aqui para Belo Horizonte, que tem muitos morros. E ele tem também, estou filmando aqui a roda de liga leve de aro 16, ele tem sensor de pressão dos pneus, o que também é muito legal, mas nada disso é um diferencial do WR-V em relação aos seus concorrentes. Na verdade, ele não tem um concorrente direto, assim, né? Ele tem, vamos dizer, concorrentes diretos e indiretos, mas não tem um arqui-rival, né? E aqui, ele tem dois diferenciais de mercado para tentar conquistar o consumidor, que esses nenhum outro carro tem. Só os carros da própria Honda, né? O primeiro deles, os dois estão aqui dentro, o primeiro deles é o ar-condicionado. Ele é sensível ao toque, você só encosta nele aqui, ele já liga, tá vendo? Algo que na prática isso aqui não faz quase diferença nenhuma, porque todo ar-condicionado você vai ter que tocar. A diferença é que esse aqui você só encosta bem de levinho e os outros você precisa apertar
mas não necessariamente com força, né? Então, assim, esse é um diferencial que agrega muito pouco ao carro. Deixa o painel mais bonito? Deixa, mas agrega muito pouco. Agora, aqui atrás tem outro diferencial do WRV, que é o sistema de bancos. Ele tem, o Fit tem isso, o WRV tem. Reparem aqui, ó, eu já suspendi o banco e ele ficou alto de uma forma para você conseguir, por exemplo, levar um vaso, algo que seja mais alto aqui, né, para transporte. Mas se você precisar levar uma coisa mais comprida, você vai descer isso aqui. Eu vou aqui abrir o porta-malas, que tem um volume legal de 363 litros. Olha ele aí. E a gente pode deitar o banco e fazê-lo ficar plano. Algo muito prático, muito legal. Para quem precisa, é um baita diferencial de mercado. Mas eu não sei se justifica tanto para quem não tem uso para isso, né? Vamos olhar aqui dentro, ó. Olha lá. Fica um espaço bem legal, dá para levar muita coisa. Aumenta de 363 para 1.045 litros quando deita os dois bancos, né? Só tem que tomar cuidado, repare aí na foto que eu coloquei na tela, que foi só eu falar que eu estava com esse carro para testar, que um amigo já me pediu para levar uma mesa do escritório dele para a casa dele. Mas agora vamos falar do comportamento dinâmico, do consumo, do desempenho dele, que eu acho que é mais interessante do que mostrar ele estático. Vamos só arrumar esse banco, olha como é simples aqui, resolvido. Então vamos lá, pessoal. Finalmente saindo aqui com o nosso WRV XL topo de linha, e o carro é realmente muito legal. Ele tem um comportamento muito interessante de rodar. Para quem conhece o Fit, e claro, lembra do WRV antigo, a mudança é praticamente inexistente, né? É o mesmo carro, especialmente em relação ao WRV. Em relação ao Fit, daqui a pouco vocês vão ver algumas diferenças que eu notei. Agora, o primeiro ponto que eu queria falar é sobre o motor e o câmbio. Não é segredo para ninguém que o WRV tem um motor 1.5 16 válvulas, velho conhecido aí da Honda, que desenvolve 115, 116 cavalos e 15,2 e 15,3 metros por quilograma-força de torque. É um desempenho honesto, são números honestos, eu quero dizer, e que casam bem para o carro, mas a gente já esperava, eu já esperava muito mais em relação ao WRV, porque se a Honda o considera um concorrente direto, por exemplo, do Volkswagen Nivus, nesse quesito motor, o Nivus dá de 10 a 0 aqui no WRV. O motor ele é antigo, confiável e superado. Basicamente são as três melhores formas de definir esse motor, né? Isso porque ele entrega um desempenho honesto. Todo mundo sabe mexer nesse motor, ele é velho conhecido, ele é muito mecanicamente extremamente confiável, mas ele é superado pelos motores 1.0 turbo, por exemplo, da Chevrolet e da Volkswagen, 1.2 turbo da Chevrolet, 1.4 turbo da Volkswagen e alguns outros motores no mercado, até mesmo eu diria 1.5 da Toyota, que tem um desempenho mais interessante do que esse daqui. E a gente nota falta de desempenho no WRV, especialmente quando a gente está na estrada. O motor entrega uma potência razoável, mas falta aquela força naquele momento chave, sabe? Eu vou fazer um paralelo aqui com o Nissan March. Eu sei que eles não são concorrentes de forma alguma, mas os dois têm motor tem motor 1.5 com câmbio CVT e o March tem motor 1.6 com câmbio CVT. O March tem um motor maior e menos torque e potência do que o WRV, 111 cavalos e 15,1 metros por quilograma-força de torque. Qual que é a diferença básica entre os dois? Isso é algo até interessante de comparar, porque eu tenho o March, então fica fácil fazer essa comparação. O WRV, ele entrega força de maneira mais linear. Isso é um trabalho especialmente do câmbio. Ele está sempre pronto para entregar mais força quando você pisa do que o March.
A questão é que o Marte ele entrega mais força quando exigido, quando você faz o kickdown, você pisa forte no acelerador, para você precisar de força, aí o Marte faz diferença. O Marte entrega muito mais força do que aqui o WRV. Tudo bem, como eu falei, eles não são concorrentes, e o WRV pesa mais ou menos 150 quilos a mais do que o Marte. Então é interessante ver porque a proposta dos dois é muito semelhante de motor e câmbio. A diferença é que o Marte não tem pedal shift, não simula marchas virtuais como o WRV ou o HRV ou o próprio Civic, né? Então talvez essa mudança, essa regulagem, assim, essa configuração que a Honda fez faça essa diferença que eu estou comentando agora. E falando do pedal shift, ele funciona muito bem. Essa Honda até acertou aqui em relação ao seu ajuste e tudo mais. A questão é que o desempenho dele, na verdade, é um pouco decepcionante. Não pelo funcionamento dele, mas pelo motor. Como eu citei, falta desempenho. Então, assim, você troca as marchas esperando uma condução mais esportiva, algo realmente mais divertido, que é algo que é um dos motivos de existir aí do pedal shift, e isso não acontece. Você não tem mais desempenho, o motor está sempre assim meio que esgoelando, acelerando muito e não funcionando da maneira que deveria, como o Honda Civic. Eu sei, não é concorrente direto do WRV, o motor é 2.0, mas o entrosamento motor-câmbio do Civic em relação ao pedal shift é muito melhor do que o entrosamento motor-câmbio, pensando no pedal shift aqui do WRV. E eu vou dar para vocês um exemplo prático. Quando você está numa descida muito íngreme e você usa o pedal shift para fazer freio motor, eu coloco, por exemplo, o carro em quarta marcha aqui pelo câmbio e não segura, natural, uma quarta marcha é mais difícil. Uma terceira no Civic já segura, no WRV não. Você tem que pôr uma segunda ou uma primeira para o WRV, para o câmbio finalmente conseguir segurar o WRV. Mas não é nenhum crime isso, não causa nenhum tipo de problema, até porque o câmbio funciona muito bem. É um acerto que, como eu comparei agora há pouco com o Marte, eu acho mais refinado aqui o acerto da Honda em relação ao acerto da Nissan. Isso WRV versus Marte, repetindo para vocês depois não ficarem falando comigo que eu estou falando bobagem. Eles não são concorrentes, é só esse comparativo simples entre os dois. E já que eu estou falando de motor e câmbio, o que é interessante, o WRV teve um consumo que eu achei até meio surpreendente para o carro. Na cidade, na minha primeira medição, ele fez 9 km por litro com etanol em BH, que não ajuda pela topografia. Na minha segunda medição, essa com um trânsito mais pesado, ele fez 8,1 km por litro com etanol. O que, considerando o tamanho, o peso do carro, por exemplo, quase 1.150 kg, essa questão do motor ser superado, ter suas limitações, eu achei até razoável, né? E lembrando, né, antes de lembrar o que eu ia falar, na estrada, aí sim veio a surpresa. Se o carro não entregou a força que eu esperava, ele entregou uma média de consumo muito acima do que eu esperava. Ele fez, na minha primeira passagem, onde eu tenho o costume de levar os carros, 13 km por litro com etanol. Na minha segunda passagem, rodando com muita maciota, bem tranquilo, mantendo 80 por hora, ar-condicionado ligado, só eu dentro do veículo, igual nas duas passagens, né? Ele fez incríveis, eu achei, 14,9 km por litro com etanol. E o que eu queria falar, que eu citei agora lembrando, muito importante a gente ter boa média de consumo nesse momento em que o combustível nunca foi tão caro, pelo menos que eu me lembre. Sabe, é realmente uma situação muito chata a gente não ter uma política econômica que favoreça a nossa economia e que faça gerar empregos, a economia girar, o dólar abaixar, o combustível ficar um preço justo, mas não vamos entrar nessa esfera não, porque não é o objetivo aqui do nosso teste.
Outro ponto interessantíssimo desse carro, esse me surpreendeu, eu não me lembrava disso, porque tinha muito tempo que eu não dirigia, é a suspensão. Ela é boa, tem um comportamento muito interessante e passa uma sensação aqui para o volante de muito mais firmeza, assim. É um carro, digamos, mais parrudo em relação ao Fit, já que esse carro basicamente é um Fit com entre-eixos mais alongados, suspensão reajustada aí. E eu gostei demais, assim, eu não me lembrava tanto disso e me surpreendeu, digamos. E é muito melhor do que o Fit. Eu gosto muito mais desse jeitão aqui do WRV do que do Fit. Me passa muito mais diversão assim para guiar, me passa mais confiança. Sem dúvida, é algo que a Honda acertou. Gostei mesmo. Outro ponto que eu gostei muito é a direção do carro. Acho, por mais que o pneu seja meio aí apropriado para rodar em terreno de terra, a direção é leve, não tem tanta resistência e na estrada ela tem o peso certo. Não achei nem muito leve, nem muito pesado. Isso aumenta a segurança do veículo. No mais, eu gosto do acabamento, acho o acabamento aqui honesto. O volante tem boa pega. Eu vou falar mais sobre ergonomia, espaço interno dianteiro e traseiro no teste do alto. Vocês podem conferir aqui no canal. Então, galera, para a gente fechar aqui o vídeo, eu queria falar de mais 3 pontos aqui do WRV, começando aqui pela central multimídia. Reparem que ela tem muitas opções, conexão com Android Auto, com Apple CarPlay, que são conexões muito bem-vindas. Praticamente todas as centrais do mercado hoje têm. E essa tem um diferencial que é a navegação. Ela tem um sistema de navegação próprio, né? Sem depender de Waze, sem depender de Google Maps, o que é sempre interessante em qualquer tipo de situação, caso você esteja, por exemplo, sem sinal de celular, né? E ela tem ainda muitas configurações, né? Eu poderia fazer um vídeo só para falar disso, tem até de língua, aqui de conexão com o celular, equalizador de áudio, aí tem aqui uma questão de balanço, de jogar áudio para um lado e para o outro, para frente e para trás do carro. Tem aqui configuração da câmera de ré, que esse é o segundo ponto que eu queria falar com vocês. Reparem que quando eu engato a marcha ré, a câmera obviamente aparece e ela tem 3 ângulos aqui, muito prático, que você ajusta da maneira que for mais adequado para a sua situação. Só que essa câmera tem um problema, que ela tem resolução muito baixa. Nós vamos andar um pouquinho aqui para trás com o carro, ó. Não dá tanto para ver com a câmera, mas com os olhos eu noto que a resolução é muito baixa, que o contraste é muito baixo. E isso atrapalha especialmente a manobra em locais que são mais escuros, como uma garagem escura, que você engata a marcha ré, vai chegando perto de uma parede, por exemplo, você não enxerga direito o obstáculo, né? E isso pode ser tanto a resolução da tela quanto a resolução da câmera. Terei que ver o que é o problema. Pode até ser baixa resolução dos dois, mas um deles com resolução mais alta resolveria o problema. Para a gente fechar, o último ponto é o preço do WRV. Esse WRV aqui, topo de linha, custa quase 100 mil reais. O que eu considero alto, porque esse carro, do meu ponto de vista, ele é um derivado do Fit. Ele não é um SUV como ele é anunciado aí pela Honda. Ele é um Fit mais alto, claro, um pouquinho maior, como vocês podem ver no teste do alto, e com uma suspensão mais legal. Ainda assim, 100 mil reais, pelo conjunto que ele tem, especialmente considerando motor e câmbio, é muito alto. A versão LX tem um custo mais interessante e a EX intermediária também. A EX seria a compra mais racional aqui da linha WRV. Do meu ponto de vista, eles deviam eliminar a versão EX, passar todos os equipamentos da EX para ela, a EX ser a de entrada com o preço da LX, e obviamente a EXL teria o preço da EX. Seria muito mais atraente, até porque o WRV tem o preço das revisões muito alto. Isso não é um problema só dele, o Fit tem, o Civic tem, o HRV também. A 4ª revisão e a 6ª,
aí até 60 mil quilômetros, né, são muito altas. Isso é uma coisa que a Honda precisa rever. Eu considero o pós-venda Honda o melhor do Brasil e eu até entendo pagar mais por isso. Só que está muito caro, a gente está pagando muito mais por isso. Então isso é um ponto que a Honda precisa rever, porque, por exemplo, o Kicks tem as revisões mais baratas do que o WRV. E o Kicks concorre com HRV, que é o irmão maior aqui do WRV, né? Tem algo que a Honda definitivamente precisa rever. No mais, o WRV é um carro muito legal, ele é muito mais divertido do que o Fit, aquilo que eu comentei da suspensão mais parruda, um carro mais sólido. E assistam aqui no canal o teste do Alto com o WRV e também como que ele se saiu numa estrada de terra. Isso ficou bem legal, viu? Curta aqui o vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação e, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família e ajude o canal do De 0 a 100 a crescer, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau!